E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, como prometido, para a gente analisar aí a vitória do São Paulo, a goleada, pode-se dizer, né, goleada do São Paulo aí frente ao Binacional, hoje no estádio do Morumbi, acabou agora, São Paulo 5 e Binacional 1. E é até meio que estranho, né, a gente analisar esse tipo de jogo, porque eu confesso pra vocês que acho que foi o primeiro jogo do São Paulo que, de certa forma, eu não comemorei gols, assim. Sinceramente, eu acho que talvez você do outro lado aí também não tenha nem se importado com esse jogo, quanto mais comemorado o gol, né? Mas enfim, a gente está aqui para analisar o São Paulo. O São Paulo precisava, de certa forma, terminar. Eu não sei nem se a palavra honrosa cabe para esse tipo de contexto, né? Porque o São Paulo foi eliminado na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores. Então eu acho que terminar de forma honrosa nem seria essa a colocação ideal. Mas não terminar de uma forma tão vexatória assim, podemos dizer, perdendo a classificação para a Sul-Americana. Não que isso seja um prêmio de consolação, está longe de ser, mas ficaria muito mais feio se o São Paulo não conseguisse nem se classificar para a Sul-Americana, enfrentando um time simplesmente horroroso como é esse do Binacional. Um time de várzea faz mais frente a esse time. Bom, vamos analisar um pouco o São Paulo, né? O São Paulo, de certa maneira, o Fernando Diniz trocou duas, três peças ali, mas o time foi basicamente o mesmo, né? O São Paulo entrou com o Thiago Volpi no gol, o Tietê na lateral direita, voltou com o Arboleda, deu um descanso para o Diego Costa, seu companheiro foi Bruno Alves, e na lateral esquerda deu um descanso também para o Peladeiro, para o Reinaldo. Entrou ali, no caso, o Léo. No meio ele manteve o Luan, acho que não tinha necessidade nenhuma de colocar o Luan nesse tipo de jogo. Você poderia até perder o Luan para um jogo de extrema importância no domingo, né, frente ao Fortaleza. Então, para mim, ele errou absurdamente em escalar o Luan, que vem sendo um jogador de extrema importância nessa parte defensiva para o São Paulo. Arriscou colocando o Luan, mas enfim, ele entrou com o Luan. Aí no meio entrou com o Daniel Alves. Eu também não entraria com o Daniel Alves. Eu acho que é um jogo que não tinha necessidade nenhuma de ter o Daniel Alves. Daniel Alves, principalmente por conta da má fase que ele vem. Hoje ele de novo fez um jogo muito abaixo da expectativa, muito abaixo da crítica, muito fraco. O Daniel Alves, depois da lesão do braço, ele vem realmente colecionando más partidas. É até assustador, né, o que vem jogando o Daniel Alves em termos negativos, né? E aí, na frente, Igor Gomes, Vitor Bueno, e no comando do ataque, o Brenner, e o Pablo acabou entrando no lugar do Luciano, também, que sentiu a fisgada na coxa e tudo mais, e foi mantido ali em banho-maria para, de certa forma, não prejudicar mais ainda a lesão, para ele tentar se recuperar e voltar a tempo para enfrentar o Fortaleza no domingo. E acho que foi aquele jogo que é difícil, né? Porque a gente esperava, assim, o primeiro tempo do São Paulo, parece que o time tava com preguiça, cara. Primeiro, aos 7 minutos saiu um golaço do Vitor Bueno. Ele pegou um chute de fora da área com rara felicidade, meteu na gaveta, 1-0 São Paulo aos 7 minutos. Você acha que o time vai massacrar, que o time vai fazer o que se espera de um time com esse gigantismo aqui, frente a um time que tem, sei lá, 10 anos de história somente. Então, quando sai o primeiro gol do Vitor Bueno, você fala, bom, beleza, vai abrir a porteira, vai entrar boiada. Mas não foi o que a gente viu. Saiu esse primeiro gol e o São Paulo teve muita dificuldade de conseguir martelar o fraquíssimo Binacional em casa. É isso que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, é isso que deixa o torcedor sem poder confiar nesse time, sem poder acreditar nesse trabalho, porque o São Paulo, de certa forma, você via depois desse gol do Vitor Bueno, o time não tinha vontade nenhuma. Eu não sei se era por causa do frio, eu não sei se era porque era um jogo melancólico de fato, de despedida, porque o São Paulo não ia mais jogar essa Libertadores da América, mas era um jogo que você tinha que entrar para pressionar, cara, que você tinha que usar e abusar das triangulações, das jogadas de linha de fundo, amplitude, apertar, sabe, de certa forma você poder mostrar que realmente
os jogadores ali estão querendo alguma coisa, estão querendo mostrar trabalho, estão querendo apresentar alguma coisa de diferente para jogar uma pulga até atrás da orelha do Fernando Diniz. Mas não foi o que a gente viu. O São Paulo permaneceu em boa parte do primeiro tempo com aquele toque de bola inócuo, com aquele passe de lado. Aí você vai ver nos dados, né, 80%, 70% de posse de bola, só que uma posse de bola burra, uma posse de bola que não busca o ataque, uma posse de bola que você não constrói jogada, é uma posse de bola completamente sem sentido, de ficar tocando para lá e para cá, e aí você vai ver o outro dado de acerto de passes lá em cima, lá no alto. Só que também para tocar Tietê, para tocar pro Thiago Volpe para tocar pro Arboleda, se eles errarem esse tipo de passe, pelo amor de Deus, né? Então é o típico jogo do Fernando Diniz, é o típico jogo desse time comandado pelo Fernando Diniz. Então você olha e você fala, cara, dá até desânimo. E aí, enfim, acabou o São Paulo desencantando. Olha, gente, o Pablo desencantou. Para vocês verem, o Binacional é tão fraco que o Pablo marcou 2 gols, sendo 2 belos gols. Um, inclusive, foi praticamente um voleio dentro da grande área ali. Mas é isso que o torcedor fica emputecido, né? Eu, pelo menos, fico, né? O Pablo só aparece nesses jogos que não tem sentido nenhum. Ele só aparece para fazer a diferença em jogos que o São Paulo não tem necessidade nenhuma dele aparecer. Jogos completamente já descartados, situações completamente que não cheira e não fede, e é nesses jogos que o Pablo cresce. Então você olha e você fala, cara, quando a gente precisava de um gol desse, ou nem desse, que ele empurrasse o gol de barriga para dentro das redes, contra a LDU lá em Quito, ou mesmo contra o River Plate no Morumbi, ou lá no Monumental de Nunes não, né? Foi no estádio do Independente, o estádio Libertadores da América, mas quando você precisava de jogos grandes que esse jogador aparecesse, ou o próprio Vitor Bueno, não, esses caras somem, esses caras desaparecem. E o São Paulo conseguiu uma proeza, além de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, depois de mais de 30 anos que o São Paulo não era eliminado, o São Paulo conseguiu tomar 3 gols deste time bizonho que é o time do Binacional. Ou seja, esse time tem 3 gols na Libertadores da América. Os 3 gols foram em cima do São Paulo. 2-1 lá em Juliaca, na primeira rodada que o São Paulo perdeu de virada. E agora toma um gol no Morumbi de um time que é praticamente um time semi-profissional, né? Com todo respeito, pelo amor de Deus, como são ruins esses jogadores desse binacional. E o São Paulo conseguiu sofrer, entre aspas, para criar situações de gol e martelar e amassar esse time no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, de certa forma, a diferença técnica acabou prevalecendo. Não que o São Paulo jogou bem, porque não jogou, mas o time é tão ruim do outro lado que inevitavelmente os gols iriam aparecer uma hora. E foi o que aconteceu. Não por méritos do São Paulo, que foi para cima, que criou chance, que martelou, não. Muito por conta da deficiência do adversário, que o São Paulo acabou conseguindo criar as oportunidades de gol. Foi o que eu falei. Arboleda fez gol. Foi o combo dos zicados ali que fizeram os gols, né? Arboleda, Zica fez gol. O próprio Pablo fez 2 gols, o Zica, Pablo, e também o Vitor Bueno acertou um chute de rara felicidade. O Vitor Bueno, o lento Vitor Bueno, que ele parece o que está com 50 quilos de cimento nas costas, né? Jogando, acabou fazendo um belo gol. E o São Paulo goleou, era o que se esperava, mas o que não se esperava era pelo menos não ter tomado um gol do Binacional, quanto mais 3. O São Paulo conseguiu tomar 3 gols de um time ridículo como esse do Binacional. Então, eu não tenho como comemorar uma situação dessa, não tem como se comemorar uma vitória dessa. 5-1, legal, bacana, só que não adiantou de nada. O clube está eliminado da Libertadores da América, que é o torneio principal e xodó da sua torcida. E aí, de prêmio de consolação, entre aspas, a gente consegue uma classificação que, se o São Paulo perdesse, aí sim seria problema. Eu acho que esse jogo não serviu para nada. Poderia ter servido para, de certa forma, colocar competitividade na molecada, colocar só os meninos da base, deixar eles jogarem, mas não, ele me manteve Daniel Alves e pela primeira vez
né, depois de um bom tempo, ele tirou o Daniel Alves, ele substituiu o Daniel Alves. Eu acho que ele está agora pedindo 1000 desculpas para o Daniel Alves no vestiário, o projeto de treinador chamado Fernando Diniz, porque ele substituiu o Daniel Alves depois de não sei quantos jogos somados ele conseguiu substituir o Daniel Alves. Primeiro, ele fez uma substituição aos 18 minutos, né? Saiu o Brenner, entrou o Trellis, saiu o Igor Gomes, entrou o Paulinho Boy, saiu também o Daniel Alves, entrou o Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor, acho que foi bem, claro, qualquer um vai bem contra esse time, né? Mas, de certa forma, você vê um toque refinado, né? Você vê que o Rodrigo Nestor é um cara que tem habilidade, é um cara que o Fernando Diniz poderia ter colocado desde o início para mostrar mais ainda seu futebol e dar confiança para o jogador. Mas não, o patrão dele, Daniel Alves, quis jogar, né? E ele vai e abaixa a cabecinha dele e acata. Aí nos 29 minutos saiu o Luan, que não deveria ter entrado, como eu falei, entrou o Toró. E aí aos 37 saiu o Vitor Bueno. Entrou o Elinho para praticamente não fazer nada, também mal pegou na bola. Mas enfim, é um jogo que serviria muito mais para caso o São Paulo fosse eliminado ou não conseguir... Eliminado já está. Caso não conseguisse a classificação, aí poderia... É um jogo que você só consegue visualizar e vislumbrar uma análise se o São Paulo de fato perdesse. É um jogo muito mais perigoso para o São Paulo do que para dar mérito ou confiança. O São Paulo fez o que precisava ser feito e mesmo assim essa goleada não retrata as dificuldades que o São Paulo teve. É isso que a gente tem que ver. Apesar desse jogo, apesar de 5-1, apesar de conseguir ter feito o dever de casa, repito, o time tomou gol em casa desse time ridículo, que o River fez 8 e não tomou nenhum, né? E o São Paulo conseguiu fazer 5, só que tomou gol e tomou 2 ainda deles lá. É o único time que tomou gol do binacional. É isso que é inacreditável. Então tem muita coisa para mexer, o Fernando Diniz tem muita coisa para melhorar nesse time, e eu acho que vai ser um jogo de extrema dificuldade para a gente domingo agora contra o Fortaleza, porque o time do Fortaleza é 10 vezes melhor que esse time do Binacional. O São Paulo já teve essa dificuldade jogando em casa, sabendo que só um empate classificava. A gente vai precisar ganhar do Fortaleza, pelo menos um gol de diferença o São Paulo vai ter que fazer para conseguir passar para as quartas de final. Então, mais uma vez, um jogo para o Fernando Diniz olhar e ver, estudar tudo que deu de errado nesse jogo, apesar da goleada sonora. Muita coisa ele precisa mudar, precisa melhorar para o São Paulo conseguir crescer de produção e mudar um pouquinho mais de patamar, porque se jogar e tiver essa dificuldade que teve, por exemplo, no primeiro tempo, aí vai ser difícil passar do Fortaleza. Gente, é isso. Obrigado pela audiência, aguardo os comentários de vocês, tamo junto. E vamos São Paulo!